Rosé, consultório de enfermagem. Bom dia, ouvintes da Estúdio FM. Aqui é a enfermeira Janaína Petrini. Estamos no Maio Roxo, uma campanha que fala sobre doença inflamatória intestinal, conhecido como doença de Crohn, e também temos uma outra doença conhecida como retocolite ulcerativa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas doenças e passar os sinais e sintomas para que vocês possam acompanhar. O Maio Roxo é uma campanha que fala sobre essas doenças inflamatórias intestinais, como eu falei agora há pouco, né? Que ela visa alertar sobre a importância de um diagnóstico precoce e um tratamento correto para essas condições dessas doenças, né? A cor roxa, ela simboliza a luta e a solidariedade em relação a essas doenças, que inclui a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. As doenças inflamatórias intestinais, eles são um grupo de doenças crônicas que afetam o trato gastrointestinal, ou seja, todo o processo que inicia-se lá na boca e finaliza na saída da nossa alimentação, que é lá no ânus, né? Reto, ânus. Então, todo esse sistema gastrointestinal ele pode em algum momento sofrer alguma alteração e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Na doença de Crohn, ela pode afetar qualquer parte do trato digestivo, né? E isso pode acontecer do paciente ter desconforto abdominal, dores abdominal, diarreias, principalmente após alimentações, né? As principais refeições, ter diarreia é assim que termina de se alimentar. Pode ter perda de peso, febre, enfim, esses são alguns dos sinais e sintomas. E ficar alerta em relação a alguns alimentos, né? A ingestão de alguns alimentos já vem dar alguns sinais para o paciente de algum desconforto ou algum mal-estar em relação à ingestão de leites, por exemplo, e seus derivados, quando come algo muito picante ou muito temperado. Essas alimentações mais picantes pode trazer algum desconforto para o paciente nesse sentido. Já na retocolite ulcerativa, essa doença ela afeta principalmente uma porção do intestino e do reto, o cólon, né, que é uma porção do intestino. Ela causa diarreia com sangue, certo? Dor abdominal e muitas cólicas. O diagnóstico precoce dessas doenças inflamatórias, ele é fundamental para iniciar um tratamento mais cedo possível, evitando assim determinadas complicações. Em alguns casos é necessário até alguns procedimentos com cirurgia, por exemplo. Alguns pacientes colocam bolsas de colostomia para fazer um desvio aí do canal, né, para a pessoa não estar evacuando pela parte do ânus mesmo. Isso pode acontecer. Essas bolsas elas podem ser provisórias, né, ou podem ser permanentes, vai depender de cada caso e da gravidade de cada caso, mas não necessariamente todos os casos precisam ser feitas essa cirurgia. Muitas vezes consegue diminuir os sinais e sintomas com a correção de alimentação, alguns suplementos, não é? E o uso de determinadas medicações prescritas pelo médico. Então, eu ia falar um pouquinho sobre essa questão da divulgação, né, da campanha, justamente porque muitas vezes a gente sente alguns sinais e sintomas e não entende o que pode estar acontecendo com o nosso organismo. E isso é importante a gente estar divulgando determinadas doenças para muitas vezes a gente se identificar. Poxa, isso acontece comigo. Muitas vezes a gente se identifica nesse mesmo formato, certo? Então, os sinais e sintomas das doenças inflamatórias vai variar, vai depender de pessoa para pessoa, né? Os mais comuns eu já falei, né? Sobre a diarreia, dor abdominal, perda de peso, febre, sangramento retal, né? Cansaço, fadiga, cólicas, tudo isso precisa ser investigado. Essa doença, ela é uma doença crônica, ela não tem cura, certo? Mas ela tem o tratamento que alivia esses sinais e sintomas. Então, estão aqui o nosso alerta e a nossa fala justamente para poder ajudar algumas pessoas que podem se identificar com o quadro e procurar ajuda o quanto antes melhor.
Então, fica aqui a nossa dica do dia sobre as doenças inflamatórias intestinais. Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez da rádio de estar trazendo informações aos nossos ouvintes. Fiquem com Deus e até a próxima semana.